só aparece assim, boca para Tá, cima, né, tá irmão? sendo, já está sendo Pronto, já gravado. está já tá sendo gravado. Leal, e você está com o Pronto, rosto being recorded. Pronto. olha aí. Agora, Agora sim. Ah, tá. Porque tá. agora. Bom, Ok, vou colocar o governador, hein? tá bem. Deve entrar um assessor, hein? Max, acabando isso, tem a nossa reunião, né? Aqui. É. Se apresenta, né, Eliseu? Tá? Apresento. E já Depois, passa Leal, logo você. na abertura, e já passa logo na abertura para o Leal, tá? Para dar as Ah, vou boas-vindas. passar. Leão, você está vendo que existe uma outra caixa aqui com seu nome, né? Sim. Tá sem som. Supõe-se que é o Rafael. O governador Tô achando. entrou ou não? Não, abri o link, tá? Só que. Isso, e você explica o protocolo para ele, viu? O Eliseu, você já tem o CV dele? Já, eu já Liseu, expliquei para a assessora, Tá já bom. deve ter brifado ele. Liseu, o encontro é o 140. E esse é 140, tá bom? E acabou da reunião, a gente fica na sala, tá? Não seria melhor a gente Tá. sair e voltar, não? Chamar o Bruno para entrar. Eliseu, Boa tarde, governador. Como vai o senhor? tudo bem, Eliseu? Tudo bem, Tudo bem. tudo aqui, nesse nosso Satisfação. querido estado de Goiás. Governador, nós estamos aqui numa sala privada com o grupo original do Personalidades em Foco. Eu queria apresentar os componentes para o senhor antes da gente abrir a sala, tá? Eu tenho o Almirante Max. Por favor, quem eu chamar, levanta a mão. Boa tarde, governador. Como é que vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Legal. Doutora Carmen Pimenta. Boa tarde, governador. Como é que vai, Carmen? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Almi- Almirante Jaime. Olá, governador, tudo bom? Jales, Jaime, Jaime, Jaime. O Paulo Zótolo, que foi o nosso fundador do grupo. Tudo bem, como é que governador? chama? Paulo Paulo Zótolo. Zótolo. Paulo Zótono. Zótolo. 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 Tudo Comandante bem. Carlos Raposo. Carlos Raposo. Seja bem-vindo, governador. Obrigado, obrigado. Professor Guilherme Lopes. Guilherme Boa tarde, Lopes. governador. Guilherme Lopes. Não apareceu ele aí. Guilherme Muito Lopes. boa tarde, governador. Tá na Obrigado, Guilherme. Tudo bem? Ótimo. Almirante Guilherme Abreu, é outro Guilherme, são dois Guilhermes. Boa noite, governador. Guilherme Abreu. Abreu. Olha aí. Liseu, o embaixador já entrou também, tá? Já também está aqui. Almirante Léo Ferreira, ex-comandante da Marinha. Almirante Leal Ferreira. Léo Ferreira. Boa noite, embaixador. Ô, governador. E o embaixador Rubens Barbosa. Olha aí. Boa noite. O Rafa está aqui agora, Liseu. E o mais novo do grupo, o Rafael Massano aqui. Perdão pela demora. Boa noite, governador. Boa noite. Bem, Fábio. Governador, não sei se a Rafaela explicou ao senhor, eu agora quando cruzar 6h30, eu vou abrir a sala. Nós também estamos gravando, tá? Depois, conforme sua autorização, a gente pode colocar no YouTube, mas eu vou passar logo a palavra para o Almirante Léo Ferreira, que fará a saudação em nome dos presentes ao senhor, e depois ele devolve para mim, eu faço a leitura do seu currículo e a palavra ficará com o senhor para sua explanação. Após isso, a ideia é abrir para perguntas e a duração
o evento ficar entre 1 hora e 15, por aí, conforme a sua disponibilidade. Tudo bem. Está bem entendido, Eliseu. Ótimo. Tá ok, então. Eu vou abrir a sala para os presentes, já temos vários na sala de espera aqui. Tá? Normalmente, como a gente manda para o YouTube também, normalmente a nossa sala de debate aqui fica por volta de 40, 50 pessoas, tá? Que é o esperado, talvez um pouco mais hoje. Tá? Então, estou abrindo. Esse encontro é o de número 140, governador. Ótimo. Ótimo, general. Estou ouvindo. Parece que está fechado o microfone. Tem vários com o microfone fechado aqui. Depois nós vamos dar as boas-vindas aqui. Bem, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui o Personalidades em Foco de número 140, com a presença do governador Ronaldo Caiado, que com certeza será um evento muito interessante e proveitoso para todos nós. Eu passo logo para o Almirante Léo Ferreira, que fará a saudação em nome dos presentes ao nosso governador. Boa noite, Léo. governador Ronaldo Caiado. Bem-vindo a Boa noite. bordo. Aqui é a nossa recepção. Sempre é como se estivéssemos recebendo o senhor a bordo de um navio, já que muitos de nós, se não a maioria, uma grande parcela, somos oficiais da reserva da Marinha ou da Ativa. Então, queremos dar as suas boas-vindas a esse nosso navio. Eu brinco que não é um think tank também, né? É um think ship, mas basicamente nós aqui recebemos personalidades para trocar ideias, para ouvir, e hoje temos assistindo ao senhor não só o grupo original, como uma série de outras personalidades. Eu estou vendo aqui na minha frente o general Echegóin, ex-ministro do SI, senadora Ana Amélia, bom, o embaixador Rubens Barbosa é do grupo permanente, né? Temos aqui eu estou vendo o Almirante Lúcio, está aqui também, ex-diretor de hidrografia e navegação da Marinha, né? Temos o Almirante Rui, o Almirante Petrônio, diretor do Programa Nuclear da Marinha por muitos anos. Então, esses são os que eu estou vendo mais na minha frente. Eu sei que outras personalidades, Almirante Léo de Azevedo, ex-ministro do STM. Então, a todos, boas noites. Aqueles que eu não citei, porque aqui na minha só aparecem 25 pessoas, eu sei que tem muito mais do que isso. Então, já desde já peço desculpas por não cumprimentar a todos. Mas queria dizer que é uma enorme satisfação para a Personalidades em Foco recebê-lo hoje, governador. Tenho certeza que o senhor trará bastantes ideias e propostas aqui para nossas discussões, nosso debate. Nós temos acompanhado o senhor ao longo do tempo. Goiás é muito longe da Marinha, mas não é tão longe. Somos todos, acompanhamos muito, inclusive eu diria que Goiás está pouco a pouco se tornando um dos grandes utilizadores do transporte marítimo na exportação de seus produtos para todo mundo, né? Então, a separação, Goiás não está tão longe do mar assim. E, por acaso, eu fui até comandante do Distrito Naval, que incluía Goiás, tive o prazer e a honra de ter as unidades de marinha de Goiás sob meu comando. Muito interessante, um estado muito bonito. Então, é uma enorme alegria com que nós o recebemos, governador, e eu vou devolver a palavra ao Liseu, ao Almirante Liseu, que vai, então, fazer a leitura do seu currículo e vai conduzir essa conversa nossa hoje. Muito obrigado ao senhor por atender o nosso convite. Liseu? Governador, eu vou ler o currículo resumido, bem resumido do senhor, para poder depois lhe passar a palavra. Ronaldo Ramos Caiado tem 74 anos e é natural de Anápolis. É filiado ao Partido União Brasil, produtor rural e médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O senhor, eu acho que é ortopedista, né, Claro, governador? claro Casado também. com Gracinha Caiado e pai de 4 filhos. Ana Vitória Caiado, Ronaldo Caiado Filho em memória,
Marcela Caiado e Maria Caiado. Em 2018, foi eleito pela primeira vez ao cargo de governador de Goiás pelo Partido Democratas. Venceu as eleições no primeiro turno, ao obter 1.773.000 votos, o que correspondeu a 59,73% dos votos válidos. No pleito de 2022, conquistou a reeleição em primeiro turno, ao receber mais de 1.800.000 votos, ou seja, 51,81% dos votos válidos. Foi o primeiro governador de Goiás a vencer 2 eleições consecutivas em primeiro turno. Foi apontado por institutos de pesquisa de atuação nacional no final de 2023 como o governador mais bem avaliado do Brasil. Antes de chegar ao executivo, Caiado foi eleito para 6 mandatos no Congresso Nacional. Em 1990, foi o deputado federal mais votado de Goiás pelo PSD. Em 98, 2002 e 2006, obteve assento na Câmara como representante do PFL. Em 2010, foi mais uma vez eleito como deputado federal pelo Democratas. E em 2014, candidatou-se ao Senado Federal, sendo eleito por Goiás com um percentual de 47,57% dos votos. Ronaldo Caiado ingressou na vida pública na década de 1980, foi o fundador da União Democrática Ruralista, UDR, com o objetivo de defender os interesses dos proprietários rurais. À frente da UDR, juntamente com a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Sociedade Rural Brasileira, organizou em 87 protesto que levou milhares de agricultores a Brasília. Entre as reivindicações estavam o realinhamento dos preços mínimos e o fim das importações de alimentos. Em 1989, com o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, candidatou-se ao cargo pelo Partido Social Democrático, PSD, e obteve 488.872 votos. Descendente de família tradicional da política goiana, o avô de Ronaldo, Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó Caiado, foi deputado federal entre 1909 e 1921 e senador. O tio Brasil Ramos Caiado governou o estado de 1925 a 1929 e depois ocupou o cargo de senador. O primo Leonino de Ramos Caiado foi governador de Goiás entre 1971 e 1975. Governador, a palavra está com o senhor para a sua explanação. Bom, primeiro eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder falar, tá certo, a esse grupo de personalidades aí que estão nos entrevistando neste momento. Sem dúvida alguma, eu tive uma conversa com uma colega minha que eu tenho um carinho muito grande por ela, e ao cumprimentar, Eliseu, eu estendo aí os cumprimentos a todos os presentes e também muito obrigado pelas palavras aí do Almirante Léo Ferreira, mas dizer aqui da minha alegria em poder estar participando aí da nossa sala hoje, esta mulher que sempre foi uma referência por onde passou e minha colega no Senado Federal, senadora Ana Amélia, com quem tive a oportunidade de conviver ali, realmente defendendo com total independência intelectual e moral todas as teses a quais ela sempre se posicionou. Então, é uma honra enorme poder debater aí, lógico, colocar as minhas opiniões, mas também estar aberto aí para nós podermos discutir temas mais relevantes no momento que nós estamos passando ou vivendo, e também algumas projeções futuras. Bem, o tema que me foi passado é Brasil hoje e seu futuro. Bom, vocês sabem que, como foi colocado pelo Liseu, eu já sou 4ª geração de governador e também fui a 5ª geração de senador. Sempre gostei da política, mas nunca deixei de ter a minha profissão, médico, cirurgião, ortopedista. Como tal, eu só acredito na política quando o cidadão tem espírito público, em primeiro lugar. O cidadão que entra na política para fazer patrimônio ou para amanhã utilizar máquina de governo para se instalar no poder,
realmente é o que levou o Brasil a um atraso muito grande e cada vez mais perdendo oportunidades. Nós perdemos oportunidade no período da globalização, nós perdemos oportunidades no momento de educar a nossa população. A educação no Brasil nunca realmente deu conta de atender aquilo que realmente se precisa para ter um país desenvolvido, com qualidade de vida. Nunca investimos em talentos no Brasil. Fomos um país que sempre, de uma certa maneira, frustramos a área de pesquisa, com exceção a agropecuária. É o único setor que é competitivo mundialmente, é o setor da agropecuária, baseado em muito estudo, tá certo? E aí, fazendo referência a Alisson Paulinelli, ao período do governo militar, onde nós tivemos uma Embrapa que realmente criou uma condição de que nós pudéssemos sair daquela condição de importadores de grãos e de proteínas para nos transformarmos hoje no maior exportador do mundo, hoje em commodities agrícolas. Bom, e também em proteínas. Isto deveu-se a um estudo muito bem feito e que levou ao desenvolvimento de uma agricultura tropical com cultivares os mais diferenciados pela nossa pesquisa. Bom, junto a isso também, a nossa pecuária desenvolveu, na mesma proporção, antecipando e fazendo da genética, tá certo, uma arma capaz de cada vez mais qualificar, antecipar. E o quadro sanitário de Goiás, nessa área, desculpe, do Brasil, atende, na maioria dos países, uma área de condições de exportação sem utilização de aplicação de vacina de febre aftosa, ou seja, nós no Brasil hoje temos, nas regiões mais produtivas, uma condição de epizootias que é reconhecida pelo mundo todo. Mas, junto a esta área também, no período militar, foi desenvolvido, diante da discussão da alternativa de petróleo, já que nós fomos sempre dependentes de volumes substantivos de outros países, se desenvolveu o etanol, que foi algo que inicialmente muitas pessoas não acreditavam. O mercado automobilístico tentou, desculpa, bloquear e às vezes até não deixar com que evoluísse essa alternativa, tá certo? Um lobby muito forte dos consumidores de combustíveis fósseis. E, sem dúvida alguma, o Brasil sobreviveu e hoje apresenta-se ao mundo, e espero que o Brasil não venha perder este outro novo momento do mundo, onde é a política da energia limpa, da descarbonização, sendo que o Brasil é o condicionante a poder apresentar o maior número de fontes limpas de energia para que o mundo possa enxergar que nós somos a alternativa energética capaz de atender a demanda mundial. Bom, isto fala porque nós temos na energia características de cada região do país. O Nordeste com potencial muito grande, em algumas regiões em eólica, também em solar, em fotovoltaica, e a nossa região do Centro-Oeste, muito mais em biomassa, muito mais em PCH, muito mais na produção de etanol, de biodiesel, e evoluindo isto aí, eu mesmo, como governador, lancei já toda uma política diferenciada
para nós evoluirmos agora o etanol segunda geração, onde nós teremos uma capacidade produtiva 50% a mais, sem ter que ampliar 1 hectare de terra, com toda essa inovação tecnológica que chegou. Também o desenvolvimento na área do SAF, e esse combustível de aviação, que será o grande desafio e que só, tá certo, o etanol vai dar conta de atender essa demanda sem aí privar o mundo da nossa capacidade produtiva de alimentos, já que nós temos aí, sem ter que ampliar nossa área produtiva, lógico, naquilo que for autorizado pelas nossas regras do Código Florestal Brasileiro, ela pode ser ampliada, mas respeitando a lei mais rígida que existe no mundo, que é o Código Florestal Brasileiro, do qual eu fiz parte, tá certo? Como deputado, na sua elaboração e também nos debates e na sua convalidação como lei. Isso aí, eu vejo que, neste momento, eu enxergo que o Brasil ele vive alguns desafios, tá certo? Que são preocupantes, e muito preocupantes. Primeiro, é o equilíbrio fiscal. Não acredito em nenhum país que se desenvolva sem ter ali a capacidade de prever o futuro, sem nenhuma política populista, tá certo? Capaz de enfrentar um crescimento continuado do país. Hoje mesmo, a mídia nacional já começa a debater sobre o assunto da previdência social, de novo, sobre benefícios que estão sendo repassados e vinculados à previdência e, como tal, o risco, novamente, de esse processo abocanhar um percentual cada vez maior do nosso PIB e impedir cada vez mais os nossos investimentos em infraestrutura, saúde de qualidade e educação, e também, lógico, os programas sociais necessários. Vejo que a mudança da regra que o governo federal implantou, abrindo mão da condição de teto de gasto para o arcabouço fiscal, para mim, isto aí, eu nunca tive dúvida, isso seria um desastre a curto prazo. No teto de gasto, você dá condições para poder inibir poderes e ações outras para ampliar despesas e, ao mesmo tempo, qualquer governante responsável sabe que tem que buscar o equilíbrio fiscal na estrutura de trazer a iniciativa privada para produzir cada vez mais empregos, arrecadar mais, e não no arcabouço fiscal que prevê apenas a tese da arrecadação em forma de tributação e não de incentivo à produção, e vejo que aquilo que foi previsto, tá certo, o déficit zero já não foi atingido e já realmente projetou para um segundo mandato. E o processo inflacionário, que eu tenho certeza absoluta que o presidente do Banco Central, aí ele vem sofrendo ataques continuados, tá certo? Em decorrência daquilo que o governo deseja, que é como, às vezes, ampliar a carga tributária inicialmente não é fácil, ele vem tentando trabalhar numa outra forma de arrecadação, e o Roberto Campos tendo que ser bombardeado a todo momento pelo governo, porque, na verdade, o governo está forçando um processo inflacionário e, com isto, trazer uma falsa arrecadação para tentar continuar com tese ou programas populistas que vão
deteriorar ainda mais a economia do país. Eu, como governador, não com uma visão apenas de Goiás, mas numa visão de conhecer o país, como tive a oportunidade nos idos de 1986, quando iniciei a UDR, caminhei pelo Brasil todo naquela época, defendendo o direito de propriedade que nós conseguimos manter na Constituição brasileira, mas, infelizmente, até hoje, nós ainda temos ainda invasão de terra no Brasil. Quer dizer, esse é um outro capítulo, mas é triste vermos ainda o quanto o Brasil realmente não teve capacidade de poder dar um freio de arrumação em algo que não tem nenhum respaldo legal e ainda continua essa inquietação aí nos produtores e também no setor urbano. Mas, voltando à parte do ajuste fiscal, que já fiz as minhas considerações, volto ao projeto da reforma tributária. Essa reforma tributária realmente é só para quem não conhece o Brasil que pode imaginar, tá certo, que uma tese única de um IVA, vamos dizer, o CBS, o IBS, o Tributação Federal e a Estadual, ela possa amanhã ter o mesmo resultado lá do Amapá ao Rio Grande, né? De Pernambuco até ao Acre, imaginar que o Brasil é um só e que teria a capacidade de ter uma única reforma capaz de atender às desigualdades regionais e, ao mesmo tempo, às realidades diferenciadas e culturais do nosso país. Isso é um projeto, para mim, que eu, à época, o chamei como sendo a criação, que vocês sabem, de um comitê gestor, que para mim eu disse seria um comitê venezuelano, onde todas as lideranças políticas do país estariam subordinadas novamente a Brasília, a um comitê que vai ter o poder de decidir com representantes não eleitos que compõem esse comitê gestor, 27 membros de estados e 26 membros de capitais, e, como tal, deliberar sobre os repasses a cada um dos estados, retirando a autonomia de gestão dos governadores e transformando-os apenas em CEO de estados, onde eles vão receber lá a sua mesada sem ter amanhã uma participação direta e até um interesse direto no desenvolvimento do seu estado, já que tudo aquilo será deliberado em Brasília. É algo que eu realmente não entendo como uma medida como essa conseguiu ser aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados e ser promulgada como emenda constitucional, e se propôs a simplificar, onde o Código Tributário Brasileiro deve ter pouco mais de 260 artigos, e agora o governo encaminha os projetos que são aí simplificadores, com 499 artigos, que serão votados aí em leis complementares, serão regulamentados, e, como tal, dizem que será muito simplificador de uma dupla regulamentação que o cidadão brasileiro vai viver até 2032, convivendo com as duas legislações. Mas, além disso, além dessas preocupações que veio de imediato, tá certo? A segundo ponto que eu me preocupo com o futuro do país em relação a algo que os brasileiros, os líderes da política nacional, como também de empresários e também de formadores de opinião, têm um certo acovardamento em discutir o tema,
que é o enfrentamento às facções criminosas do narcotráfico. Isto aí é algo de tamanha proporção em que eu venho chamando a atenção e debatendo este assunto há mais de... desde que senador da República, agora como governador do Estado, com mais poder de ação, é verdade, mostrando que realmente esse silêncio, tá certo? Das autoridades em enfrentar essas facções criminosas, são as maiores multinacionais brasileiras, o PCC e o Comando Vermelho, com as suas derivações em cada um dos estados, é dizer que isto aí já assumiu o comando de grande parte dos territórios brasileiros. É uma farsa dizer que o Brasil prevalece o Estado democrático de direito, tá certo? Na verdade, não existe esse Estado democrático de direito. Governadores, na maioria das vezes, governam parcela do seu território, não têm ascendência sobre o seu território, não têm capacidade sequer de transitar dentro de várias regiões de seus estados, isso tudo sendo ampliado cada vez mais em ações concretas no dia a dia, onde se apoderam, ampliam as suas ações, agora, seja ela na parte dos municípios, nas eleições municipais, seja no poder do executivo, seja no legislativo brasileiro, seja no poder judiciário, seja no Ministério Público, seja na área dos profissionais liberais com mais prevalência junto à advocacia, enfim, se apoderando do mercado para lavar dinheiro em proporções aí que todos nós sabemos e que, de repente, não existe nenhum enfrentamento a este avanço da criminalidade do país, onde, no mês de setembro do ano passado, o ex-presidente Macri me convidou, com algumas outras lideranças do Brasil, para que nós participássemos de um congresso em Buenos Aires, onde ele convidou ex-presidentes e ex-vice-presidentes da América Latina, onde todos lá narravam um quadro que já é uma realidade na maioria dos países onde os comandos já tomaram o poder, às vezes com representantes ou porta-vozes deles, outras vezes eles mesmos já assumindo o poder em alguns países. Então, fazendo assim, um rápido retrospectivo, pensando em futuro, eu não vejo como nós não priorizarmos uma política de segurança capaz de fazer um enfrentamento com resultado. É tão interessante hoje, Eliseu, que antigamente os problemas na Amazônia sempre demonizavam o produtor rural, tá certo? Hoje em dia não falam mais na Amazônia, agora estão mudando para o Cerrado, porque a Amazônia já foi tomada pelas facções criminosas hoje. Todos os garimpos e todas as áreas de exploração, de contrabando de madeira, de produção de refino de coca, hoje já está sob o comando dessas facções. Nas nossas áreas mais desenvolvidas, nos estados mais desenvolvidos, eles se apoderam, tá certo, de serviço de distribuição de lixo, como sendo a forma de distribuir a droga nas cidades, como as OS, Organizações de Serviço, na área de saúde, qual sou médico, onde eles se propõem a fazer também, ganhar as licitações, para poder ter compra de éter para o refino da cocaína, para também, junto ao avanço no impostos de gasolina, agora adquirindo usinas
de álcool no Brasil, também já tendo fatos que já não são mais suspeitos, mas são reconhecidos pela inteligência das nossas polícias, usinas de cana já sendo patrimônio do narcotráfico, como também se apoderando de outras formas de poder esquentar dinheiro em times de futebol, enfim, em jogos, e tudo isso nós estamos vendo aí esse comprometimento cada vez maior e a falta de segurança do cidadão investir no país, ele não sabendo aonde ele deve ou a quem ele deve prestar informações. Se é o governo do Estado eleito pelo povo ou se é pelo Estado do crime. O Estado do crime hoje respalda muitas pessoas e também agasalha muita gente que vem aí tendo bons resultados do ponto de vista de lucratividade para tristeza no nosso país. Então, ao fazer esse preâmbulo que vocês me autorizaram esse tempo, é dizer que a qualidade nossa da educação, nós perdemos isso para a Ásia, que hoje já nos supera longe da educação. A oportunidade em termos de ter uma segurança pública, já também perdemos. Em termos, amanhã, de beneficiarmos pela globalização, também não tivemos nenhum benefício. E ainda, para completar, nós ainda perdemos o bônus demográfico, porque realmente, há 30, 40 anos atrás, o Brasil era um país de jovens, hoje o Brasil já é um país de idosos. Então, diante disso, depende de muita coragem e de muita independência moral para que governantes possam dar condições de governabilidade ao país e rumo para que o país não seja, já é parcialmente sequestrado pelo crime, pela falta de educação e de oportunidade de pesquisa e talento, mas que possamos reverter esse processo de forma concreta, mas também com resultados práticos e não apenas com teorias ou, muitas vezes, artigos e propostas, mas que não saem do papel por falta de capacidade de implantá-las na sua inteireza. Eu muito obrigado ao nosso moderador, Eliseu Zamproni, e dizer que estou à disposição de todos aqueles que fazem parte aí da nossa sala de reunião. Obrigado, governador. Nós temos aqui uma pré-lista aqui já de inscritos. Eu tenho o privilégio de ser o primeiro, por ser moderador. Então, eu queria, a primeira pergunta, que o senhor fizesse uma análise hoje do momento político do seu partido, da eleição de prefeito que vem pela frente, e esse surgimento, não digo surgimento, porque a experiência aí do senhor é larga na política, mas essa pesquisa do ano passado aí que colocou o senhor como melhor avaliado e outros 3 governadores também muito bem avaliados, como o senhor vê aí as perspectivas para 2026? Bom, em primeiro lugar, nós teremos que passar aqui esse 2024. É lógico, cada estado nós teremos aí esse grande embate. O grande embate sempre em capital, nós sabemos que São Paulo, de uma certa maneira, a capital rouba a cena, tá certo? Eu sei que a importância das demais, tá certo? Mas sempre São Paulo sempre tem uma mídia maior sobre ela, tá certo? Mas isso aí não deve desmerecer as outras, os outros 25, né? Já que em Brasília nós não temos eleições, então as outras capitais do Brasil, todos nós vamos lutar principalmente para que prevaleça aqui defensor da livre iniciativa, da economia de mercado,
do compromisso com a segurança pública, e União Brasil deve ter aqui um percentual acima de 50% nas eleições para prefeitos no estado de Goiás, certo? Lógico, e outros partidos que compõem também a base de governo nossa aqui no estado. Então, acredito que aqui a posição aqui de centro-direita ela será a grande ganhadora nas eleições de 2026. Mas eu sou sempre cauteloso, vamos esperar as urnas aí, mas as pesquisas têm demonstrado um caminho por esse lado. Em relação ao partido, vocês sabem, a vida partidária brasileira ela comunga com algumas incongruências ou algum hibridismo, né? O híbrido dá muito certo na agricultura, mas na política não dá muito certo. Mas os partidos insistem, muitas vezes, para atender a situações regionais, tá certo? Você tem situações regionais do partido, onde tem uma base que tem uma vinculação mais ligada ao partido do PT ou do atual governo. E a maior parte dos nossos deputados, tá certo? Senadores e governadores, fazem parte de uma base mais conservadora no país. Mas dentro do partido você vê que tem essa peculiaridade também, como havia em governos anteriores, tá certo? Ministros de Estado, mas não quer dizer que a posição partidária seja de apoio do governo no Congresso Nacional, e muito menos que o partido do qual faço parte, e nunca mudei de partido desde que eu assumi o PFL como deputado federal, tá certo? Alterou-se os nomes, mas foi uma continuidade desse partido, que nós, como terceiro maior partido do Brasil, nós teremos aí pré-candidato a presidente da República. Em relação à última pergunta, da minha pré-candidatura, procede. Você sabe, eu iniciei as avessas, eu comecei minha vida política no movimento ruralista, depois minha primeira candidatura foi a presidente da República em 1989. Você mesmo citou aí. E depois eu segui a escada normal da política, tá certo? E depois de 5 mandatos de deputado, 1 de senador e 2 de governadores, realmente eu vou apresentar o meu nome como pré-candidato a presidente da República, tá certo? Para as eleições de 2026. Muito bem, governador. O senhor hoje o senhor tem a visão que esse radicalismo, essa polaridade, ela pode, na próxima eleição, já ser não tão quebrado por essas novas opções ou pelas opções que surgiram agora? Olha, eu vejo que sim. Veja bem, o cidadão ele deseja, nesta hora, resultado. Se eu for governador mais bem avaliado, é porque ao invés de ficar, tá certo, preocupado com o que os anteriores fizeram e passei a trabalhar para melhorar a vida das pessoas, realmente as coisas acontecem. E as pessoas querem exatamente isso. Então, fica um governo falando do outro, tá certo? Aí você, ao invés de ter a área produtiva do governo, se preocupado em governar o país, fica-se esse debate de lá para cá, tá certo? Sem ter resultado prático para o desenvolvimento do país. Certo? Eleição é o que eu costumo dizer. Democracia não é pai de cemitério. Eleição é bruto. Todos sabemos como é que uma eleição é. Nós sabemos que a eleição é disputada. Agora, acabou a eleição, eu tenho que preocupar com o meu Estado. Eu não posso estar todo dia levantando problema, sendo que, se eu não resolver segurança, educação, saúde, programa social, estrada para andar, casa para o povo morar, se eu não resolver as coisas, eu não vou ser avaliado. Então, a responsabilidade também
é do governo se ocupar de governar. Ele precisa governar, ele precisa trabalhar um pouco, né? Viajar menos, concentrar nas suas coisas e poder dar resposta imediata para os problemas que o país precisa. Esse é meu ponto de vista e acho que 2026 as pessoas vão ouvir quem realmente não vem na prática da teoria, quem tem serviço prestado para mostrar. Bom, eu já fiz isso, está aqui, eu posso mostrar. Agora, teoria é muito bonito, né? Eu costumo dizer que meu velho professor, um dos homens mais preparados, que me ensinou muito na vida, era um baiano, que a vida toda morou no Rio de Janeiro, professor Nova Monteiro, uma das maiores referências da ortopedia mundial, ensinava muito a nós. Meu filho, operar no papel é muito fácil, tá certo? Não infecciona, não tem complicação pós-operatória, não vai para a UTI e não caminha para complicação e nem para óbito. Então, quando você vai operar o paciente, é outro problema. Aí você vai viver com a vida como ela é. Então, político teórico, tá certo? É muito bonito para ele descrever. Eu, às vezes, fico ouvindo alguns repórteres dando aula como é que faz segurança pública no país. Eu fico com vontade de pegar ele ali e convidar ele para ir lá no Morro do Alemão, no Morro do Borel, tá certo? Lá em Paraisópolis, para saber como é que ele ia aplicar aquela metodologia toda dele. Mas é isso. Obrigado, governador. Vou convidar a Olha, senadora Ana Amélia a fazer sua pergunta. Obrigada, Almirante Eliseu, meu estimado amigo Ronaldo Caiado, governador. Eu quero fazer 2 agradecimentos. E, para mim, gratidão não prescreve, governador. Agradecimento pelas palavras confortadoras e generosas ao meu respeito, e especialmente pelo seu apoio como governador, o Estado de Goiás, às vítimas que estão desabrigadas, vítimas do flagelo e da tragédia climática que o meu estado, o Rio Grande do Sul, está enfrentando até agora. Então, essa ação de vários governadores, mas a sua equipe de médicos, de bombeiros, de socorristas, o apoio logístico também, é uma questão muito, muito de solidariedade que toca muito o nosso coração. Aliás, sobre isso, governador, em março, curiosamente, o senhor estava presente em Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, na Expo Direto. 2 pessoas foram as mais ovacionadas. Primeiro, evidentemente, Bolsonaro, e o segundo foi o senhor. Então, está em boa companhia, pelo visto. E, naquela ocasião, também foi muito aplaudido quando se falou das questões relacionadas à irrigação, por conta dos problemas de estiagem que, por incrível que pareça, e paradoxalmente, o Rio Grande do Sul viveu com sacrifício de muitas safras agrícolas. 2 meses depois, esse mesmo estado, que é o emissor de gaúchos para o seu estado de Goiás, fazendo o desenvolvimento agropecuário de Goiás, do centro-oeste, do norte do país, vive uma das tragédias maiores de toda a sua história. Para a esquerda, aliás, para a direita, a pauta globalista do clima e do efeito estufa é uma pauta de esquerda. Agora, a gente está nesse dilema, e eu vejo que o agronegócio volta a ser alvo das críticas como responsável, como se fosse o único, para a situação que o Rio Grande do Sul está vivendo. Ouvi de um prefeito dizer, com todas as letras, que o excesso de fertilizante na produção causava a enchente. Quer dizer, é tudo que se ouve ou que nega a ciência. O senhor acabou de, na sua exposição, falar sobre toda a política de produção de biocombustíveis, exatamente para mitigar os efeitos do efeito estufa provocado pelo combustível fóssil. Então, o agro vem trabalhando, vem fazendo a agricultura de alta precisão, que é para mitigar esses efeitos. Então, eu queria saber do senhor, dentro dessa pauta, e vendo que o mundo inteiro está vivendo esse dilema. O senhor viu que Dubai teve uma chuva que há 70 anos não teve. 2 aviões agora tiveram submetidos a 2 turbulências tão graves que, na sua especialidade, tiveram problemas sérios. 36 passageiros com problemas de coluna na Singapore Airlines, e também a companhia agora também do Qatar
sofreu também uma turbulência da mesma forma, com traumas nos passageiros e tripulantes. Então, esse cenário todo, os Estados Unidos com furacões e tudo mais acontecendo no mundo que está em ebulição. Eu queria saber do senhor que conhece o agro, que sabe o que nós temos que fazer, que além dessa questão nós temos ainda, como o senhor bem descreveu, o poder das facções dominando um pouco da sociedade brasileira e da América Latina também. Bom, em primeiro lugar, minha amiga querida, pessoa que, não só do Ronaldo Caiado, mas do plenário todo, quando falava, o Senado calava para ouvi-la. E outra coisa que você fala é sobre a nossa participação lá no Rio Grande. Você sabe que eu conheço bem o seu estado, sou apaixonado pelo Rio Grande, sou criador de cavalo crioulo, conheço aquele interior como ninguém, sou grato ao gaúcho que realmente desenvolveu a agropecuária do estado de Goiás aqui como ninguém e avançou pelo norte desse país. O centro-oeste hoje é esse celeiro todo, graças a esse povo trabalhador, e desde a primeira hora, com característica nossa de Goiânia e minha comédia também, as primeiras ações foram nesse sentido de fazer com que a nossa brigada, tanto de Corpo de Bombeiros Militar, como Polícia Militar, Polícia Penal, nossa infraestrutura de helicóptero, também de viaturas, de barcos, de alimento, de doações que são encaminhadas quase que semanalmente, com toda uma distribuição separada, com tudo aí muito bem facilitado para as pessoas que já vivem uma situação de extrema precariedade. Os relatos que tenho recebido são realmente extremamente terríveis em termos do quanto foi avassalador essa situação hoje de abate sobre o Rio Grande do Sul. Mas, em primeiro lugar, eu conheço bem essa pátria gaúcha e esse povo sabe continuar nessa determinação, nessa luta, com apoio. Eu sou um pouco assim, meio, não é provocativo, mas diria a você que se presidente da República fosse, eu estaria lá, tá certo? Lá em Canoas ali, para poder ver de perto tudo aquilo e poder despachar dali para mostrar o quanto o brasileiro é solidário e nós vamos ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul, que é um estado que desenvolveu a agricultura brasileira, porque se não fosse esse estado, nós não teríamos atingido esse patamar que nós temos hoje aqui no Centro-Oeste. Mais do que isso, nossas ações na área de saúde, porque agora vem as grandes complicações. Agora vem processos como satélite, de gastroenterite, também de contaminações, outras que teremos aí por bactérias, fungos, vírus. Sabemos o quanto as pessoas com doentes crônicos, diabetes, cardiopatas, acidente vascular cerebral, quanto essas pessoas terão dificultado o seu dia a dia, porque os hospitais foram tomados muitas vezes pelas águas. Nós temos aí as unidades básicas de saúde, enfim. Nós vimos com que 70% dos municípios foram atingidos, alguns destruídos totalmente, outros em grande proporção. Então, esse trabalho, pode ter certeza, minha senadora, que nós continuaremos, como goiano aqui, participando durante todo o tempo necessário para nós podermos imprimir essa volta àquilo que o Rio Grande merece. Para você ter uma ideia, eu estive com você lá em Não Me Toque, a hora que os gaúchos diziam, poxa, depois de 3 anos de estiagem, estamos tendo uma safra boa aqui agora, com bom prognóstico. Eu dizia, pois é, lá no Centro-Oeste nós tivemos lá um El Niño, comprometeu um pouco. Daí uns dias eu estive no Fórum da Liberdade e fui almoçar exatamente naquele mercado central, que hoje ficou totalmente inundado ali, realmente aquela cena que eu pude vivê-la lá há poucos dias antes das enchentes. E dizer que este assunto é o que eu falo. Nessa hora, e você entende bem, essas pessoas tentam sempre jogar ou criar uma narrativa para penalizar o produtor rural, sendo que nós abrimos mão de nossa propriedade em regiões do Brasil em 20%,
outras 50%, outras 80%, tudo como reserva florestal, e os europeus não admitem ceder 4% do seu território para reserva legal. Então, vejam bem o que é a realidade e quando tentam imputar a nós alguma responsabilidade. Nós temos Sul-Sudeste, Parque do Centro-Oeste, 20%, né? Parque do Centro-Oeste, já com 50%, e a Amazônia com 80% de reserva legal, sem que tenha sido sequer em um minuto ali atingida e produzindo apenas neste restante, além dos parques federais e também áreas aí de proteção. Veja, essa é a realidade. Nós temos que entender que a causa determinante de tudo isso, é lógico, é uma somatória, mas não é o Brasil que é o fator determinante. Né? Enquanto os outros países que são poderios, aí sim essa é a grande verdade, senadora, essas que têm o poderio atômico, tá certo? Esses países que têm poderio atômico, eles são capazes de fazer absurdos, tá certo? E, de repente, eles se protegem, porque ninguém vai mexer com eles, e aí eles sobrevivem. Agora, tem que pegar exatamente um país como o Brasil, que tem todo o potencial no mundo para crescer e ser uma grande nação, para tentar criar essas rotulações no sentido de denegrir. Não é um fato específico, tá certo, que provocou essa situação no Rio Grande. Isso é uma somatória que o mundo todo está vivendo. Agora, ninguém mais do que o Brasil está apresentando fontes renováveis capazes de trazer solução para o combustível de veículos, no futuro próximo, para combustível de avião, e também, ao mesmo tempo, desenvolver com biomassa, com etanol, tá certo? Mesmo amanhã que venha desenvolver com hidrogênio, vai ser a célula do etanol que vai ser a mais apropriada e não da molécula da água. Tá certo? Então, tudo isso, nós vemos que o Brasil hoje é o que tem a oferecer essas alternativas para descarbonizar o mundo, tá certo? Por intermédio também da sua agricultura, que absorve, tá certo, CO2, como também uma capacidade que nós temos hoje, onde áreas que muitas vezes não foram corretamente respeitadas estão sendo replantadas hoje no país. Também nós cumprimos as regras do Código Florestal Brasileiro. Agora, tudo para nós é impossível. Explorar o petróleo lá na região equatorial. Não pode. Não pode. Os americanos estão explorando no Alasca. Certo? Quer dizer, a Europa usando carvão, tá certo? A China também. Então, quer dizer, tudo isso eles querem trazer uma realidade como se o único responsável por tudo isso fosse o que aconteceu aqui pela agropecuária. Agora, essas ideias infundadas, e você sabe, minha senadora, que às vezes as pessoas não querem estudar muito, e é muito mais fácil achar culpado e ficar sempre com essas frases feitas, tentando sempre desestruturar o que a agropecuária tem feito por esse Brasil e por esse mundo afora, alimentando tanta gente. Então, as falhas são de todos, mas não da agropecuária brasileira, que tem dado muito melhores resultados para descarbonizar e alimentar o mundo do que de trazer problemas. Muito obrigada, governador Caiado. E o senhor, como criador de cavalos, deve ter ficado, como eu também, que não sou criadora de cavalo, emocionado de ver a resiliência do caramelo que ficou no telhado aguardando a saída de lá. É verdade. Aqui ele é resistente. Governador, o próximo a fazer pergunta ao senhor será o Almirante Guilherme. Governador, boa noite. O senhor levantou assuntos bastante interessantes, mas eu ainda vou continuar na temática do agronegócio.
Faz uns 15 anos eu estive em Campo Grande, no vizinho Mato Grosso do Sul. Eu tomei conhecimento com empresários da área do vulto dos problemas relacionados às alegadas terras indígenas e fato que não repercutia na mídia nacional. No caso, eram terras produtivas que foram motivo de assentamento há algumas décadas, e aí, como o senhor próprio mencionou, né, em toda a região centro-oeste, muitos gaúchos migraram para aí, e estimulados pelos governos, e lá passaram a produzir. Mas esses movimentos, eles buscam classificá-las como terras indígenas, sendo então motivos eram motivos, e ainda continuam sendo, motivo de invasões. Eu penso que é um tema relevante na região centro-oeste, em outros estados brasileiros, estressando o agronegócio, causando prejuízos significativos, como, para citar um estado, Roraima, com a criação de reserva indígena, alguns anos atrás, e que até hoje não tem solução. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê este assunto. Bem, eu vejo como sendo algo que a Constituição brasileira já decidiu, já determinou, tá certo? Que estava ali definido o território, que essa posição poderia ser revista e como teve o prazo de mais 5 anos, e que, infelizmente, tá certo? A cada momento, começa-se a discutir novamente esta área. Olha, mas não representa mais a importância, precisamos de ter uma decisão final em relação a isso. Essa matéria, ela foi levantada pelo Congresso Nacional, tá? Foi votada pelo Congresso Nacional, foi vetada pelo presidente, foi pautada pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Que também não deu nenhuma solução e, pelo contrário, implantou um clima de insegurança em toda essa região aí, onde as pessoas amanhã, ou algum estudioso, entre aspas, dessa cultura indígena, que identifica qualquer situação em qualquer uma das regiões, volta a criar um clima de insegurança jurídica, de desrespeito ao direito de propriedade, das pessoas que, de repente, são expropriadas, perdem tudo aquilo que construiu, toda uma vida que lá esteve. Então, isso é uma injustiça muito grande. Não se dá mais para nós ficarmos com este avanço e este comando dessas ONGs internacionais em cima da nossa capacidade produtiva. É inadmissível, tá certo, que tenham aí outros países que não cuidaram, tá certo, de seus povos primitivos e que muito menos cuidaram das suas florestas, que venham intervir de maneira tão absurda quando nós estamos ouvindo, quando nós estamos assistindo ultimamente. Tá? O Brasil tem as maiores minas de fósforo, potássio, de tudo aquilo que nós precisamos para tornar a nossa agricultura aqui ainda mais rentável. E tudo isso, vocês notam que, de repente, passa a ser área de preservação ou área indígena, áreas intocáveis, aonde está produzindo muito. Estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, são estados que têm todo um potencial enorme de crescimento. Hoje, nós sabemos que Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, hoje, nós produzimos tranquilamente aí mais de 50% da safra brasileira. Isso mostra o nosso potencial hoje de crescer ainda mais. Então, essas decisões, ela tem muito mais interesse de mercado. Essa é a grande realidade, tá certo? E todo mundo se acha no direito de vir achar que tem que legislar sobre o Brasil. As barreiras econômicas
hoje, você vê, nós trabalhamos 20 anos para construir aí o acordo com toda a diplomacia brasileira e área internacional para construir o nosso acordo com a União Europeia. Na última hora, tá certo? O presidente da França disse, não, depois do evento aqui, da reação dos produtores rurais, achou outra desculpa e encerrou, depois de 20 anos, essa capacidade de nós termos como exportar para esses países que se fecham, principalmente contra a agropecuária brasileira. Então, eles têm vários fatores inibidores do nosso crescimento. É criar a polêmica da terra indígena, é fomentar MST com invasão, é poder bloquear áreas de produção de adubos minerais, de insumos minerais, é de criar cada vez mais dificuldades internacionais nas nossas exportações. Então, isso tudo é uma somatória, não é um fato só. Mas eles sabem que essa parte indígena atinge toda uma região mais acentuada no Centro-Oeste, mas não é também que os estados do Sul não estão deixando de sofrer esses problemas também, em menor proporção, mas estão vivendo aí momentos de muita preocupação. Obrigado, governador. Eu passo a palavra ao professor Guilherme Lopes. Muito boa noite, governador. É um Boa prazer noite, tê-lo a bordo pessoal. conosco. Governador, eu achei muito interessante nos comentários do senhor, na explicação inicial, o senhor menciona a importância da Embrapa, da revolução tecnológica, como isso teve implicações na agricultura, e hoje a gente vê tanto no alimento quanto na produção de energia, e realmente a gente observa que o estado de Goiás é uma potência. E observando aqui o principal destino dos produtos de Goiás para os seus países que exportam esses produtos de Goiás, a gente observa aqui um eixo muito importante, muito relevante na Ásia, sendo o primeiro deles a China, não é, governador? E nós observamos que até recentemente o Ministério da Defesa recebeu a visita da general que lidera o Comando Sul dos Estados Unidos, e parte da argumentação dela é que nós devemos estar mais próximos de países democráticos do que países autocráticos. E eu gostaria de saber a opinião do senhor, como é que o senhor entende essa dualidade ou essa polarização entre China e Estados Unidos, essa competição estratégica, quando a China é consumidor em peso de grande parte dos nossos produtos brasileiros, que é o caso de Goiás, mas também caso de outros estados do Brasil. Obrigado, governador. Obrigado, professor Guilherme. Eu acho que é uma pauta que daria para a gente fazer, talvez, um seminário ou simpósio sobre esse tema. Acho que aí são vários fatores que interferem nesse processo de exportação. Você sabe que os americanos, eles competem conosco. Então, os americanos, eles são da tese que produz-se lá e mantém-se as reservas florestais aqui. Então, essa é a tese do americano. Ele nunca foi simpático a nós na área de produção agrícola. Hoje, nós somos mais exportadores, tá certo? Em soja, hoje, nós batemos o americano. Nós não conseguimos bater ainda no milho. Isso é a verdade. Mas na soja, nós já ultrapassamos o americano. Então, é lógico que ele não é simpático para nos ajudar. Sendo que poderia, se prevalecesse essa tese que você colocou aí, tá certo? Que deveria ser uma tese que os americanos deveriam ter um olhar ainda mais cuidadoso para a América Latina e América, tá certo? E América Central. Eles não têm sido bons parceiros, tá? Você vê a Venezuela hoje está 100% entregue aí muito mais ao apoio russo, tá? Você vê a China hoje entrando
quase que 100% na África. Não é? Os aliados do Oriente Médio também, eles não estão tendo lá essa proteção toda que se esperava também dos americanos. Então, o produtor brasileiro, quando ele vai para oferecer o grão, não tem aqui aquela multinacional, tá certo, que esteja interessada em comprar para exportar para os Estados Unidos, mas sim para exportar para a Ásia. Não é só a agricultura. Posso te dizer que dos 2 milhões de toneladas de carne que nós exportamos Brasil, posso dizer também que mais de 50% está hoje na Ásia. Então, nós temos que saber como é que nós teremos esses parceiros capazes de investir em inovação e tecnologia. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos em Goiás um centro especial de agricultura exponencial. Ou seja, é um centro de pesquisa de produção, pesquisa, para que nós tenhamos menor área de combate à praga, identificações feitas com a utilização de inteligência artificial, tá certo? Com algoritmos, com robôs, com drones, com tratores, tudo ali para ver como é que nós desenvolvemos ali a menor aplicação de herbicida, a maior produtividade, o maior combate à praga, enfim, fazendo com que essa agricultura, tá certo? Exponencial, ela possa ampliar cada vez mais no estado de Goiás. Pra você ter uma ideia, nós não recebemos nenhum apoio, apesar de termos solicitado, nenhum apoio do governo americano. Quem é que foi que instalou lá, tá certo, o 5G? Foi a Huawei. Ela que instalou o sistema de 5G ali dentro. Então, toda aquela estrutura, ela foi desenvolvida ali como base também de uma capacidade de transmissão de sinais por uma empresa chinesa. Olha, isso aí é que, como nós não temos nessa área de inovação, tá certo? Uma capacidade de disputar com o mundo, tá certo? É lógico que nós temos que absorver alguns produtos. Agora mesmo, a John Deere está instalada no nosso estado de Goiás. O vice-presidente da John Deere fez o seguinte relato em Goiás. Olha, o produtor rural que mais absorve tecnologia no mundo, preste atenção, um americano, vice-presidente da John Deere, que é a maior produtora de implementos agrícolas do mundo, com as melhores tecnologias do mundo. O Brasil é o que mais absorve tecnologia. Por quê? Porque os americanos têm garantia que se a safra não der certo, vai ter o seguro. O europeu tem mais garantia ainda, porque eles são quase que assalariados do governo, os produtores rurais. Tá certo? Então, o único país que tem que produzir muito e que corre 100% do risco é exatamente o brasileiro. Não tem seguro agrícola aqui no nosso país e o mercado deriva de acordo também com todas essas bolsas de mercado, como é o que define o preço do produto final. Nós não temos aqui nenhuma capacidade de sobreviver por subsídio e muito menos por seguro agrícola. Então, o resultado, o prejuízo é do produtor ou o lucro é do produtor. Agora, isso aí é que faz com que o Brasil, na hora de comercializar, aí vai dizer o seguinte, não, então eu vou comercializar para quem? Não, eu não vou comercializar para a Ásia, eu vou comercializar para os Estados Unidos, mas eles não querem comprar. Eles vão vender para quem?
Então, o mercado, neste momento, ele não pode ter um divisor ideológico, certo? Agora, o Brasil precisava de ter mais apoio, tá certo, dos americanos para que nós pudéssemos desenvolver mais tecnologia, tá certo? Quer dizer, a aeronáutica brasileira foi comprar avião, caça, foi comprar o sueco, porque ele se propõe, no decorrer dos anos, transferir tecnologia para o Brasil. Pergunta se os F-5 lá americanos quiseram transferir tecnologia para nós. Não, só queriam o mercado. Pergunta se os franceses lá queriam transferir a tecnologia para nós. Não, só queriam vender os Rafale. Então, eu acho que essa é a situação que nós não podemos confundir os sinais, certo? O povo brasileiro é um povo democrata, é um povo, na sua formação, católico, tá certo? Cristão, tá certo? É um povo que não convive com situações de autoritarismo, tá certo? É um povo que quer paz para poder viver. Agora, precisa de dignidade, precisa de renda, precisa de um IDH melhor, certo? Então, isso tudo é que esta pergunta ela precisa ser analisada do ponto de vista de mercado. Como é que nós, então, teremos a balança comercial nossa positiva? Que jeito? Vendendo para os Estados Unidos, ele não recebe. Vendendo para os europeus, eles botam tributos cada vez maior. Nossas taxas lá são cada vez maiores para entrar na União Europeia. Qual é que é o caminho que nós temos hoje? É a China, a Ásia. E veja bem, você já imaginou amanhã se a Ásia pudesse dizer o seguinte: olha, eu não vou comprar mais produto no Brasil? Como é que o produtor rural ia sobreviver? Só no mercado interno, nós produzimos para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Então, isso tudo é algo que realmente essa macropolítica precisa de ser melhor debatida, tá certo? E também um tema que os que estão aí na sala conhecem muito bem e que nós não podemos ter dificuldades aí em poder achar uma solução para o nosso mercado nacional, não. Muito obrigado, governador, pela clarividência nas ideias do senhor. Obrigado. Obrigado, Afonso. Governador, dentro do horário compromissado, nós vamos para a nossa última pergunta. Quem vai fazê-la é o comandante Raposo. Obrigado, Eliseu. Governador, o senhor, por mais de uma vez, o senhor citou a segurança pública como um problema nacional. É um problema nacional em mais alguns estados do que outros? O senhor lembrou de 2 localidades aqui no Rio de Janeiro que há um desmando total da segurança pública. Contudo, independente disto ser uma preocupação nacional, alguns países nossos vizinhos aqui que deixaram o ponto da segurança virar um ponto de insegurança, viraram narcoestados. É tudo que a gente não precisa para o Brasil. O senhor, repito, o senhor falou mais de uma vez de segurança pública, mas o senhor não falou nenhuma vez de segurança nacional. A minha pergunta vai no seguinte sentido: em que nível de preocupação o senhor, como candidato para as próximas eleições a presidente da República, está a soberania / defesa nacional / segurança nacional? Porque nós sabemos que defesa nacional não dá voto, ela não aparece, nós estamos nas fronteiras, nós estamos invisíveis, mas em 24 horas de todos os dias e noites nós estamos atuando. Qual é o nível de preocupação que a defesa nacional encerra para um político como o senhor, preocupado no Brasil e preocupado com a presidência da República?
Muito obrigado. Agradeço. Olha, nós sabemos bem que droga, arma, lavagem de dinheiro são crimes federais. Nós hoje, nós governadores, posso te garantir que a maior parte hoje das apreensões em Goiás, mais de 50%, não é do cidadão que roubou o supermercado. São de pessoas que transitam e comercializam drogas. Então, ao definir narco-estado, tá certo? Eu diria que eu tive a oportunidade de ouvir relatos na área da segurança, onde as nossas fronteiras estão longe de ser fronteiras capazes de poder inibir esse trânsito tão vulnerável que se faz aí com a entrada de droga no Brasil, como são as fronteiras dos países que são rotulados de narco-estados. Mas, além disso, o Brasil está perdendo a guerra não é apenas no que está entrando no Brasil como passagem. O Brasil passou a ser consumidor de droga. E o que é mais grave ainda, a Amazônia, geral, hoje, ela está 100% ocupada pelo narcotráfico. Quem manda na Amazônia brasileira hoje é o narcotráfico. Eles intimidam as pessoas lá, como eles intimidam donos de postos de gasolina no Brasil, botando revólver sobre a mesa e dizendo: este posto aqui vai ser meu, ou senão você não vai se dar bem no país. Este nível de avanço do narcotráfico no Brasil, ou isto é assumido de forma corajosa e de um enfrentamento para poder dar um fim a essa situação, ou o Brasil amanhã será um narco-estado. Esta é a verdade que eu vejo, uma realidade muito clara. Nós não temos controle de fronteira algum, tá certo? A fragilidade nossa é enorme. Os nossos comandos operacionais não têm estrutura hoje de poder fazer uma fiscalização. Nós não temos satélites hoje, tá certo, capazes de poder fazer um rastreamento detalhado das nossas fronteiras. Nós não temos drones hoje de longa distância capazes de poder fazer um combate inteligente a essas áreas de refino, como também de transporte. Nós não temos uma situação de inteligência e nem parceria com os nossos países limítrofes para nós podermos ter uma ação mais conjugada. Então, como pré-candidato, o senhor pode ter certeza que esse será um dos temas principais, tá certo, que eu priorizarei. Esta fase, eu tive a oportunidade agora há pouco de estar em Israel, nesse período dessa guerra aí contra os terroristas do Hamas. Eu tive a oportunidade de ver o quanto o mundo está desenvolvido com um número tão grande de satélites capazes de identificar detalhes mínimos, e nós não temos essa cobertura no Brasil, com milhares de quilômetros aí, chamadas fronteiras secas no Brasil, onde a vulnerabilidade é cada vez maior e cada vez o avanço colocando em risco a soberania nacional. Essa é a minha preocupação, e os estados estão fazendo, as custas dos estados, tá certo? Assumindo gastos que são responsabilidade do governo federal. Porque eu não tenho fábrica de armas em Goiás, eu não tenho refino de cocaína em Goiás, e hoje a grande parte do que eu prendo aqui é droga. E, ao mesmo tempo,
quando eu prendo um avião, o helicóptero, os carros, ao invés de ficarem no Estado que fez a prisão, vai para a Justiça Federal. E aí o Ministério da Justiça não tem uma ação concreta para poder dar um fim a tudo isso. Cada dia ampliam mais suas frotas de helicópteros, de aviões, e o comando hoje avança de forma avassaladora em nosso país. O que mais me revolta é, como médico que sou, de ver o Brasil, que já perdeu o seu bônus demográfico, perder gerações enormes pela frente de pessoas que serão drogadas e que já são drogadas, que não terão a menor capacidade de recuperação mais e que não serão ativas nos seus próximos anos de vida. Então, eu vejo isso como sendo a maior praga que existe hoje no país e que os governantes, principalmente o governo federal, não têm uma política de enfrentamento, porque todo mundo sabe quais são os traficantes, quais são os comandantes do narcotráfico, quais são as cabeças do narcotráfico no Brasil, como eu sabia quem era o que fazia desmonte de carro, o que traficava cocaína, o que traficava roubo de carro, o que traficava roubo de carga, de roubo de combustível. Quando se quer saber, sabe. E botando a polícia para trabalhar, a gente moraliza o país e traz condições das pessoas acreditarem no Brasil. Muito obrigado, boa sorte ao senhor. Obrigado. Eu queria só, se você me autorizar, Liseu, dizer aqui uma coisa ao professor também Guilherme. É algo que me chamou a atenção, é o seguinte, eu estive na China também, eu fui à China. Eu fui à China 10 anos atrás e voltei agora e passei 15 dias lá. Quando eu estive lá, há 10 anos atrás, você não conseguia respirar em Pequim. Você tinha que usar máscara com filtro. Hoje eu cheguei lá, aí vi todo florido, arborizado, estão agora numa política de reflorestamento e de recuperação. Mas o que mais me impressionou é que eu fui visitar empresas, agora como governador do estado, que estão se instalando também no Brasil, e uma delas se instalou em Goiás, que é a gigante da produção de motores e geradores, motor de navios e geradores. E veja bem, ela chama Weichai. Essa empresa, ela estava se instalando no México. Ela se instalou, precisava de ter, ela não tem nenhuma empresa nas Américas aqui. Não, na América Latina não tem nenhuma empresa. Ela se instalou em Goiás há mais ou menos uns 4 meses atrás, pelo fato de Goiás ser o estado mais seguro do Brasil e que ela estava se instalando no México e não suportou mais a pressão das facções criminosas lá do narcotráfico. Mas dizer uma outra coisa, eu caminhei agora bastante em várias cidades da China, em cada empresa que eu visitava, eu via números que me deixavam assim convencidos que não sei quando nós poderemos chegar lá. Ou seja, eu fui a Huawei, visitar a Huawei. Eles têm 25 mil pesquisadores. Nós fomos na Weichai. Eles têm 30 mil pesquisadores. Fomos a BYD. Eles têm 70 mil pesquisadores. Só na BYD eles têm 40 mil patentes registradas. Quer dizer, e aí eu tive a oportunidade em Xangai ver, e Xangai, há 30 anos atrás, tinha a linha de metrô menor do que o Rio de Janeiro. E hoje é 1 milhão de vezes maior.
e que lá tem hoje 111 mil quilômetros de ferrovias, só perde para os Estados Unidos. E que nós, com tamanho continental, só temos aí uma ferrovia do Centro-Atlântico, uma ferrovia Norte-Sul, tá certo? E agora estamos ensaiando uma ferrovia Leste-Oeste. Então, só isso. Ou seja, onde é que nós, brasileiros, nunca demos conta de produzir um trator nosso, nunca produzimos um carro nosso, nunca produzimos um caminhão nosso. Então, quer dizer, aonde está a capacidade brasileira durante esses anos todos que só serviu desde Juscelino Kubitschek a ser mão de obra, tá certo? De americano e de europeu. É Volkswagen, Ford, Chevrolet. Era o que existia na minha época. Então, eu acho que o choque que tem que ser dado no Brasil hoje é de educação, de talento, de pesquisa, de combate à violência e ao narcotráfico. E o Brasil tem tudo, com a base educacional, de poder escrever e poder participar de um outro andar, tá certo? Das decisões mundiais. Muito obrigado, governador, pelo compartilhamento de impressões. Governador, nós estamos encerrando agora. Eu vou passar a palavra ao almirante Léo Ferreira para fazer as despedidas, mas eu queria registrar aqui minha satisfação, minha honra de poder ter mediado o senhor aqui e agradecer sua disponibilidade de tempo e por todos os esclarecimentos que o senhor prestou aqui ao grupo de hoje. Tá? Eu agradecer a presença de todos também, que sempre prestigiam personalidades em foco. Léo Ferreira, por favor. Tá fechado o microfone, Léo. Pronto. Governador, mais uma vez, em nome de todos nós, nossos agradecimentos. Foi, sem dúvida nenhuma, uma apresentação muito especial, muito interessante. Nos viu, é importante, às vezes a gente fica muito concentrado aqui, nós que somos a maioria cariocas, e hoje estamos aqui com alguns gaúchos muito importantes, e a quem nós prestamos nossa solidariedade por tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Nossa torcida, eu tenho certeza, o Rio Grande do Sul, como o senhor bem falou, governador, ele será capaz, a força de sua gente será capaz de rapidamente eles superarem. Mas no momento eu imagino que esteja muito difícil, então, em nome do grupo, também queria me solidarizar e fazer das minhas palavras, das palavras do senhor, as palavras de todos nós do grupo. Realmente o Rio Grande do Sul merece não só a nossa admiração, mas nesse momento a nossa torcida e os nossos votos de recuperação. Estou vendo ali uma gauchinha muito bonitinha ao lado do general Echegóin. Então, olha aí. Muito obrigado. Eu quero... E felicidades para o senhor. Tudo de bom, só e a dizer que acho que o senhor nos deu uma visão muito interessante de um lado que nós conhecemos pouco, a verdade é essa. Nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, muito ligados ao setor naval, a grande maioria de nós, mas não todos têm, né? Nós conhecemos muito pouco esse aspecto do interior, do agrobusiness, dessas lutas que vocês têm lá no interior, que são muito interessantes e que hoje é a grande locomotiva do Brasil. Então, muito obrigado ao senhor, felicidades, sucesso nas suas pretensões. Nós estamos aqui acompanhando, nós torcemos sempre pelo Brasil. E temos certeza que o senhor também torce pelo Brasil e seus ideais são muito coincidentes com os nossos. Felicidades para o senhor, tudo de bom, muito obrigado. Agora, eu quero, primeiro, Eliseu, agradecer aí a todos que estão presentes. General Echegóin, veja bem, minha geração, eu já tive o apoio do pai dele, do tio dele, os generais Echegóin, que me ajudaram a entrar ali no Rio Grande do Sul em 1986, para que nós pudéssemos defender a propriedade privada. Então, fui lá na companhia do pai e do tio dele lá e que tive a oportunidade de me encontrar com ele aqui em Brasília, outras oportunidades.
dizendo meu agradecimento à senadora, que realmente tanto ajudou esse Brasil. É uma pessoa que eu tenho um carinho por ela, e ao cumprimentá-la, cumprimento todo o povo gaúcho e sei das dificuldades, e nós vamos estar sempre presentes, ajudando, apoiando para recuperar. Aos demais membros que participaram aí da sala e que formularam perguntas, eu quero dizer a vocês que já aos meus 74 anos de idade e com 40 anos de vida pública, dizer que eu acredito muito que a nossa geração não pode simplesmente deixar o Brasil como ele está. Nós precisamos de ter ou de continuar a luta para que tenha, pelo menos, uma perspectiva maior e melhor para o nosso país. Não é possível tamanha desordem, corrupção, má gestão, desrespeito ao equilíbrio fiscal do país, falta de apoio à educação, de qualificação das pessoas, de profissionalização das pessoas. Isso eu acho que nós não podemos nos acomodarmos com algo que é tão avassalador com o nosso Brasil, que você anda no mundo todo, ninguém tem as potencialidades que nós temos. Eu agradeço muito, porque eu sei o quilate de homens e mulheres que eu tive a oportunidade de falar na tarde e noite de hoje. E, lógico, e sempre eu tiver a oportunidade, quero me recorrer também e pedir aí sugestões nessa área, que vocês são muito mais conhecedores do que eu, principalmente nessa área da Marinha aí, que Goiás foi o último estado a poder receber a representação da Marinha, mas graças a Deus já tenho, tá certo? E que espero aprender um pouco mais dessa matéria também. Uma boa noite a todos vocês. Estando em Goiás, me visitem, será um prazer recebê-los aqui no Palácio das Esmeraldas. Muito obrigado. Obrigado pela menção, senhor governador. Sucesso. Obrigado. Vamos abrir os microfones, uma salva de palmas ao governador, por favor. Obrigado. Obrigada, governador. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Muito obrigado. Boa sorte, governador. Obrigado, amigo. O governador Caiado foi meu primeiro voto para presidente da República. Vou lembrar. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pelo convite, Léo. Um abraço, Chegói. Boa sorte aí no Rio Grande, senadora também. Bom ver. Senadora, boa noite. Muita gente Boa noite a todos. Boa noite, senadora. Boa noite. Boa noite a todos. Chegóia, boa noite. Nova namorada, hein, Chegóia? Muito bom. Parabéns, governador. Estou vendo aqui o